Em relação, além do cuidado, o que você poderia dizer para a gente como um ponto forte, como um grande diferencial em relação à visão que você tem, aos valores, à missão? O que você pode passar para a gente? Olha, eu tenho um objetivo e um propósito. É um negócio, mas assim, se ninguém que estiver trabalhando comigo tiver esse mesmo propósito, não adianta, não vai para frente. É engraçado porque muitas vezes eu não consigo me colocar como a pessoa técnica que tem que ter tudo certinho na residência. Eu tenho uma enfermeira para isso, eu tenho outras pessoas que são técnicas para isso. Eu estou sempre pensando nesse atendimento, nos meus pacientes, eu como a dona da casa, eu como a pessoa que recebo esse cuidado. Então eu acho que isso é um diferencial muito grande, porque eu, como eu te disse anteriormente, eu sei quem está trabalhando na sua residência. Eu não trabalho com cooperativas, eu trabalho com pessoas que eu sei quem é que estão lá. Muito bom. Eu, por exemplo, tenho uma cuidadora que trabalhou muitos anos com a Natália, que ela foi solicitada para uma residência para cobrir uma folga, as pessoas amaram ela e ela está lá. Então, assim, eu acho que esse é um diferencial que eu tenho e que, assim, é esse o meu propósito e meu objetivo. Eu quero atender a tua casa da melhor forma possível, não só com a técnica, mas assim com todo realmente com todo o cuidado que eu posso oferecer além do teu cuidado. Além do teu, então aí você já entrega o nome, né? Exato. Muito mais. É meio complexo, eu diria, solicitar um serviço hoje de home care, a sua visão? Não é complexo. O que eu acho é que falta, às vezes, conhecimento e entendimento das pessoas, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem o que eles querem. A gente recebe, por exemplo, as pessoas procuram e a primeira frase da pessoa é: eu preciso de um cuidador. E a gente trabalha primeiro com uma avaliação. Eu não sou uma agência. Se você ligar para mim e falar que você precisa de um cuidador, eu não vou te arrumar um cuidador. Primeiro a gente vai te enviar uma enfermeira, independente do grau da sua necessidade. Eu vou enviar uma enfermeira na sua residência, onde ela vai te avaliar, onde ela vai fazer uma consulta de enfermagem e ela vai trazer para mim exatamente qual é a sua necessidade, porque muitas famílias às vezes acham que precisam de um cuidador, mas o comprometimento do seu parente é maior. Ele precisa às vezes de um auxiliar e um técnico de enfermagem. Entendi. Ele precisa de pessoas mais habilitadas para isso. Então, eu não mando na sua residência nenhuma pessoa para trabalhar sem antes ter a avaliação da enfermagem. Isso é um ponto. A enfermeira vai trazer para mim a sua impressão, o que aquele paciente precisa, e você, como contratante, você precisa para o seu pai, por exemplo, o que você espera dessa pessoa? E eu vou tentar, através da minha busca da contratação, porque eu tenho uma equipe muito grande que trabalha com a gente, que são permanentes e que ficam sempre com a gente, eu vou buscar exatamente a pessoa que você espera que entre na sua casa. Você vai ver essa pessoa diariamente. Mediante toda aquela avaliação. Você vai acordar de manhã, você está com aquela pessoa dentro da sua residência, então você é a principal... Você, o paciente, é a principal pessoa que tem que aceitar aquela pessoa dentro da sua casa. Então, a gente busca... esse diferencial. Eu quero saber exatamente o que você espera, o que o paciente precisa para eu poder te atender. Mediante isso, a gente dá toda a assistência, desde uma pessoa realmente para cuidar, para estar lá com a parte técnica do cuidado, com visitas de enfermagem. Eu tenho geriatra no caso de idoso, eu tenho uma equipe multi, fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionista. Então, assim, eu vou ver exatamente o que é que você está precisando. Então, não é difícil. Difícil é as pessoas pedirem ajuda. Entendi. E normalmente isso vem de um familiar. Normalmente de um familiar. E quando que percebe? Aí que então, tá, por exemplo. Esse é o ponto e esse é o problema. E eu sempre estou falando isso, até nas redes sociais, até eu converso, já fiz live sobre isso. As famílias demoram muito para pedir ajuda, principalmente no caso de idoso, né? As famílias demoram muito, elas pedem no último extremo. Quando os irmãos já brigaram, quando a mãe já está extremamente estressada, quando assim... E já aconteceu de casos da pessoa estar extremamente grave, a família não perceber. Às vezes a gente admite o paciente num dia, passa uma semana e ele falece. Puxa vida, então, assim, as pessoas têm muita resistência, porque a gente volta lá no começo. Eu sou a pessoa que tem obrigação de cuidar. A pessoa acha isso.
Eu que tenho a obrigação de cuidar do meu filho. Você tem a obrigação de cuidar do seu pai. Só que as pessoas não entendem que existem dois lados desse cuidado. Existe um lado que é cansativo, que é desgastante, que é maçante. Nenhum ser humano aguenta ficar acordado várias noites, não ter vida própria, não ter vida com família. Verdade. E existe o lado de você estar do lado dessa pessoa somente para a hora boa, como é o caso eu com a minha filha hoje. Há 8 anos eu tenho cuidador e auxiliar de enfermagem dentro da minha casa. Eu fico com a minha filha para ler um livro, para a gente assistir uma televisão, para ir passear. Legal. A parte, não vou te dizer a parte chata, mas a parte do cuidado pesado, trocar fralda, acordar de madrugada, dar um medicamento, ter paciência na hora da alimentação, dar um banho, tudo isso eu posso passar para uma outra pessoa. Entendi. Não significa que eu estou largando. Claro que não. Eu estou Mas só tendo uma ajuda. É que no caso, você já é uma profissional também da área, então você conhece. Muitas residências, a maioria dessas pessoas, desses familiares, além do amor que tem, claro, de querer cuidar ou achar, não, eu devo isso, obrigação. né? Mas ele também não tem essa experiência. Então aí também tem um grande diferencial, né? Porque esse profissional, ele observa todos os detalhes. Então se tem alguma coisa errada, ele já vai detectar. Caso que muitas vezes a gente não detecta. Passa completamente despercebido. Esse é um outro ponto importante também. Né? Olha, sempre, em todos os casos, todas as casas, todos os pacientes que eu tenho, o familiar às vezes solicita, como eu te disse, um cuidador, e quando a gente chega, precisa de um outro tipo de profissional, e a gente acaba detectando ao longo do tempo outros problemas e comorbidades que aquela pessoa desenvolve. Olha isso. Às vezes ele tem uma diabetes que ele nem sabia que tinha, às vezes ele tem uma hipertensão que ele nem imaginava que tinha, mas com um profissional lá dentro a gente está conseguindo avaliar e cuidar e tá realmente de olhos naquilo que pode futuramente ter, como eu te disse... Ou pode evitar algum... Você está evitando porque futuramente pode vir a ter um agravo, que aí quando chama a gente já está numa situação mais delicada.